Já estou terminando minha mensagem. Vou aqui só para vocês. Fique de pé, irmão. Em reverência a Clóvis. Olha aí. Pegou? Não vi não. Não. Mandou não. Isso. O novo Jesus? O Jesus do Quênia. Misericórdia. Oxê, então eu vou arranjar um aqui em Salvador para disputar com o de lá. É um filho do diabo mesmo, viu? O Senhor, tu tens sido o nosso refúgio de geração a geração. Oração do nosso amigo, um dos maiores pastores da ocasião, da época e de até hoje, né? Ele só teve um problema, esse pastor, que eu espero que vocês não tenham, com o povo. Pastor do povo é um problema. Esse pastor aqui só teve um probleminha com o povo, né? Salmo 90. Que o povo levou ele a desistir da terra prometida. Então, não olhe para o povo, olhe para você. Essa é a mensagem de hoje, amém, irmão? Já terminei assim, agradeço a rica oportunidade. Já terminei de pregar. Coloco a Bíblia onde ela está e convido o irmão Roberto para dar continuidade à pregação. Querido Deus, toma teu filho em tuas mãos, nos cobre com teu sangue e continua abençoando nossas vidas e usa seu servo nesse horário, em nome de Jesus. Todos digam amém. Glória a Deus. Salve, amada igreja, com a paz do Senhor. Amém. Pode se assentar, igreja. Já ficou em pé, pode se assentar. Glória, glória a Deus, aleluia. Aleluia. Mateus 4, primeiro, vai falar da tentação de Jesus Cristo. Que Jesus foi tentado, foi levado ao deserto pelo Espírito e foi tentado por 40 dias e 40 noites e resistiu. A Bíblia fala que nós temos que ser imitadores de Cristo. E muitas vezes a gente ouve ou até mesmo a gente fala que é difícil viver essa palavra. É difícil seguir o que está escrito na Bíblia. Mesmo entendendo, lendo, estudando e entendendo que Deus nos dá todo o suporte para que nós venhamos a conseguir a viver tudo que está escrito aqui. Mesmo sendo pecadores, Deus nos amou, deu seu Filho unigênito para que morresse por nós, por amor, para que fosse sacrificado por nós. E tudo que nós temos que fazer é imitar, fazer o que Jesus nos ensinou, fazer o que está escrito aqui na Bíblia. Se a gente lê, a gente estuda, a gente pesquisa, então temos condições, sim, de viver tudo que está escrito aqui. Muitas vezes a gente diz, mas como imitar Cristo? Cristo foi o nosso guia, o nosso mestre, mas imitar Cristo, ser como Cristo, como para um ser humano imitar Cristo? Muitos vão dizer que é difícil, mas quando pesquisa a Bíblia, lê a Bíblia, vai entender que Deus está nos dando todo o suporte para isso. Desde o início, Deus já vem nos mostrando para nós que é possível viver tudo isso que está escrito aqui, sem fazer muita força, só com obediência e determinação, crendo exatamente em Deus, crendo no amor de Deus, fazendo as coisas de Deus com amor, com carinho, com atenção, que é o que Deus pede, não fazer de qualquer jeito. E quando a gente põe o amor acima de tudo, a gente consegue fazer, consegue cumprir os mandamentos de Deus. Lá no início vai falar de um homem, irmão, que alegrou o coração de Deus de tal forma que Deus não permitiu nem que ele conhecesse a morte. Então daí Deus já vem provando que a gente é capaz de conseguir isso. A Bíblia não fala que esse homem foi pregador, a Bíblia não fala que esse homem foi profeta, não.
só fala tão somente que ele andou com Deus. Com obediência, com amor. Teve suas dificuldades, que todos nós temos dificuldade. Mas ele venceu. Ele venceu, alegrou o coração de Deus e Deus não permitiu que ele conhecesse a morte. E são poucos os versículos que falam dele. Já vi dizer que encontraram o livro dele, estou falando aqui de Enoque. Já ouvi falar que foi encontrado o livro dele. Mas eu tenho que me atentar ao que está escrito, que Deus permitiu para que a gente conhecesse da palavra, para que a gente venha a ser salvo. Se está perdido, Deus não permitiu que estivesse aqui, então não me interessa. O que interessa é o que está escrito aqui. Em poucos versículos diz, andou com Deus. Enoque andou com Deus. Enoque teve filhos, se casou, teve filhos, mas Enoque andou com Deus. A Bíblia não fala que a mulher de Enoque foi também. A Bíblia não fala que os filhos de Enoque andou com Deus também, mas a Bíblia fala que Enoque andou com Deus. Então é possível. Se Enoque foi um ser humano igual a nós, com a natureza humana que nós temos, e andou com Deus, então é possível também nós andar com Deus. Basta a gente crer que Deus pode todas as coisas em nossa vida. Que a gente pode tudo com Deus, colocando Deus em nossas vidas, corrigindo. Quando a gente coloca Deus em nossas vidas, a gente pode seguir essa caminhada. Deus não dá todo o suporte. A Bíblia fala que Deus não pode ser tentado pelo mal. E também não pode e não tenta ninguém. Porque Deus não é mal, Deus é bom. Então Deus não vai tentar ninguém para o mal. Ele também não permite que a gente venha a ser tentado por algo mais forte que nós. Sempre está ali no nível para que a gente possa suportar, a gente possa seguir, enfrentar e derrubar aquela tentação. Deus nos dá todo o suporte. Como é que a gente pode dizer que não é possível andar com Deus e ser salvo? Que é difícil. É nós mesmos que botamos a dificuldade. É nós mesmos que nos atentamos para o que é errado. Pela facilidade. Pelos prazeres. Que o pecado não é ruim. É bom. Que o inimigo não vai oferecer nada de ruim para você. Entre aspas. Mas é algo que vai ser prejudicial para a gente lá na frente. A gente não vai ter a nossa salvação. A gente não vai alegrar o coração de Deus quando a gente anda no caminho errado. O importante de tudo, irmãos, é a gente botar o amor na frente da nossa vida, diante de nós, amar a obra, amar a Deus. Tudo que Deus quer e exige de nós é que nós demonstremos o nosso amor para com Ele. Que nós venhamos amar a obra. Deus não precisa da gente para nada, irmão. Mas quando Deus pede algo para a gente, é para que a gente demonstre o nosso amor, faça com amor, com carinho, com atenção, com zelo. Não fazer de qualquer jeito as coisas de Deus. A gente não deve fazer nada de qualquer jeito para Deus, para ninguém. Eu trabalho com o público, vou fazer meu serviço, eu não faço de qualquer jeito para agradar o cliente, porque para Deus eu vou fazer de qualquer jeito a obra de Deus. Aí é que a gente tem que ter mais atenção, mais carinho, porque é Deus, irmão. A gente está fazendo não é para o homem, é para Deus que a gente está fazendo. Que já demonstrou o amor dele para com nós. Dando o seu filho unigênito para morrer por nós, ter morte de cruz. Sofreu o que sofrer por mim e por você. E hoje a gente olha, mas é difícil ser imitador de Cristo. Não, não é difícil. Não é difícil. Quando a gente bota o amor a Deus, o amor à obra na frente, amar a Deus sobre todas as coisas, a gente começa a entender que é possível viver essa palavra, viver o que Deus quer que a gente viva. Pesquisando, estudando, não somente fazendo o que Deus quer. E pregar o evangelho que já foi pregado aqui esta noite, é levar a palavra de Deus adiante, com proeza, com sabedoria, estudando, meditando na palavra de Deus, ensinando o que é certo, o que é reto, de acordo com o que a gente está aprendendo, a gente ir e ensinar, mas com amor, com carinho, com zelo pela palavra de Deus. É o que Deus quer que nós façamos, irmão. É tudo que Deus quer que nós façamos.
fazer a sua obra com amor, com carinho, para a gente ter uma caminhada justa e fiel com Ele. Alegrar o coração de Deus, esse é o nosso objetivo, porque Deus já nos alegrou. Deus deu o seu Filho unigênito para morrer por nós. Imagine aí, você pagar pelo pecado, pelo erro dos outros, sem ter nada por isso, sem ter nada a ver com aquilo. Erro nosso, erro do homem. Jesus desceu, viveu uma vida de perseguição. Desde o seu nascimento foi perseguido, até mesmo antes de nascer, Jesus já foi perseguido. Para que não viesse se cumprir o que ele veio fazer. Mas todavia ele persistiu, encarou de frente tudo que tinha para viver, para encarar. Passou por tudo que tinha de passar e cumpriu seu objetivo, bateu sua meta. Olha a meta, morrer, ter uma morte terrível, uma morte de cruz. Uma morte de cruz por mim e por você. Muitos viraram as costas, muitos que andavam com ele viraram as costas. O negaram. Será que hoje em dia vamos fazer a mesma coisa, estudando, vendo tudo que aconteceu lá? Será que hoje também a gente vai negar a Cristo, virar as costas para Cristo e dizer que é impossível viver essa palavra? Dizer que é difícil viver essa palavra, é difícil seguir tudo que está escrito na Bíblia. Será que a gente, estudando, tendo manual aqui na mão, a gente ainda vai falar isso? Repetir as mesmas palavras? Repetir os mesmos atos que foi cometido, os mesmos erros que foi cometido lá atrás? Eu acho que não tem como a gente fazer isso. Deus nos dá todos o suporte, está aqui o manual para a gente ler, estudar, aprender a caminhada que Deus quer que nós façamos. Tudo vai se levantar, muitas coisas vão se levantar contra a gente, para que a gente venha desviar. Mas a gente tem que entender que a gente tem que amar a Deus sobre todas as coisas. Quando a gente bota o amor na frente, a gente consegue tudo, porque a gente está fazendo por amor. Mesmo que venha algo ali, mas que a gente está fazendo por amor, a gente não. Primeira obra de Deus. Não vou fazer isso porque vai desagradar a Deus. Da mesma forma que a gente tem nossa mãe, a gente vai fazer algo aqui que vai desagradar a nossa mãe e dizer, não, minha mãe não vai gostar que eu faça isso, não vou fazer. Temos que agir da mesma forma com Deus. Não vou, isso aqui vai desagradar a Deus, eu não vou fazer. Eu vou por aqui que isso aqui vai agradar a Deus. Ah, mas não tem conhecimento, não sabe que vai agradar a Deus? Vamos pôr o joelho no chão. Deus, se eu fizer isso aqui vai desagradar, me orienta, me guia, meu Pai. Pegue sabedoria a Deus, que a Bíblia diz, pegue sabedoria que Ele vai te dar. Então não tem como. Se a gente não sabe de uma coisa, a Bíblia manda a gente pedir sabedoria a Deus, que Deus vai nos dar sabedoria. Deus nos fortalece, Deus nos dá o escape para as tentações. Não permite que venha sobre nós tentação maior do que as nossas forças. Como é que a gente vai dizer que não é possível seguir essa palavra? Como é que a gente vai dizer que é difícil servir a Deus? Com todo o suporte que Deus nos dá. Eu acho que é hipocrisia da nossa parte dizer isso. Eu acho que é tolice da nossa parte dizer isso. Eu acho que quando a gente não quer seguir é uma coisa. Relaxamento. Sem vergonhice da parte do ser humano, não querer, a gente não quer, mas dizer que é impossível, não. Porque Deus não dá nada impossível para nós fazer. A parte do impossível fica por conta dele. E ele sabe até as nossas limitações. Ele sabe até onde a gente pode seguir. Se a gente chegar ali na beira do limite do impossível, ele fala, agora se acalme, que agora daqui para frente é eu que resolvo. Até aqui você vai. Se eu cheguei até o meu limite, Deus, essa peleja aqui, daqui para frente, essa peleja é sua. E ele abraça a causa e você vai vencer. E ele vai te dar vitória. Porque ele sabe até onde ele nos capacitou para a gente ir. É o nosso limite ali. Se eu cheguei até ali, com proeza, ele vai seguir o resto ali. A vitória já é minha, irmão. A vitória já é nossa. A gente só precisa fazer a palavra de seguir o que Deus quer, com amor, botar amor na frente de tudo, botar amor na frente da obra. Com amor, com carinho a gente consegue, nunca fazer as coisas de Deus de qualquer jeito. Eu quando tenho qualquer coisa para fazer, o meu trabalho aqui na igreja para fazer, eu já tiro o meu dia, ó, amanhã eu não faço nada. Amanhã eu não vou fazer nada, amanhã, tal hora eu estou parando.
e vou fazer o que eu tenho que fazer, porque eu tenho que ter aquele tempo ali para fazer. A hora que eu terminar, terminei, mas eu quero que seja bem feito. Porque não é para mim, não estou fazendo para alegrar o homem, eu estou fazendo para Deus. Eu busco alegrar a Deus. E quando a gente busca alegrar a Deus, a fazer a vontade de Deus, não há quem se desagrade do que você está fazendo. Não tem, não tem. O inimigo fica revoltado porque você está fazendo com ele, mas desagradado ele não está não, ele fica desagradado porque você não está fazendo a obra dele, a vontade dele. Mas ele sabe, ele fica revoltado porque sabe que você está fazendo com amor, ele sabe que você está fazendo com carinho, quer tirar você daquela direção. Mas quando você faz com amor ali, seguindo ali, ele não... Fique em paz, irmão. Faça em paz, que a vitória é nossa. Vamos fazer a obra de Deus com amor, com carinho, que a gente consegue. A gente consegue. Enoque viveu 365 anos, irmão. 300 anos ele andou com Deus, porque a Bíblia vai dizer que com 65 anos, ele teve filho. Que não me faça a memória, é isso mesmo. E depois ele começou a andar com Deus. 300 anos ele andou com Deus. Hoje a gente não vive mais isso, esse tempo todo. A Bíblia diz que a capacidade do homem viver hoje que reduziu para 120 anos. E muitos não chegam nem até 100 anos. Devido às nossas alimentações hoje, que estragam o nosso organismo, a gente não vive nem isso. Se a gente for botar na balança o tempo que a gente teve de descrente e o tempo que a gente tem de crente para ficar ali naquele momento, seguindo retamente a palavra de Deus, a gente vive menos tempo. A gente tem menos tempo para caminhar com Deus. Agora, caminhar com perfeição. Porque quando a gente aceita Jesus verdadeiramente, a velha criatura ali já foi, morreu. Então, nasce um novo ser. E se esse novo ser que nasceu, seguir reto ali, a palavra de Deus, sem nenhuma lacuna, vai alegrar o coração de Deus. E o tempo já está curto. A gente já está na vantagem para alegrar o coração de Deus, fazer a vontade de Deus com amor, com carinho. Agora imagine 300 anos. 300 anos de caminhada com Deus. Imagine. Mas Deus foi tão generoso com a gente que reduziu. Vou reduzir o tempo de vida deles. Vamos ver se agora ele consegue. E ainda temos a coragem de dizer que é difícil viver o que está escrito. É difícil ser crente. Como é que podemos dizer isso? Com todo o suporte que nós temos. Com tudo que está escrito aqui, toda a orientação que está aqui na Bíblia aqui, a gente ainda abrir a boca e dizer assim, é difícil viver essa palavra. É difícil seguir o que Deus quer que a gente faça. Não é não, irmão. É que a gente dá muita atenção para as coisas do mundo. A gente dá muita atenção às coisas que não vão trazer nada de bom para a gente. E como a gente já viveu isso, a gente se apegou ao erro e quer continuar no erro. A verdade é essa. Quando a gente entende que o que a gente fez realmente é errado, desagrada a Deus, a gente tem que deixar tudo aquilo ali para trás e seguir uma vida reta com Deus. Procurar seguir essa vida reta com Deus, que vai alegrar o coração de Deus, e Deus vai nos levar para a glória, irmão. Deus vai não tem outro caminho, é obedecer tudo que está escrito aqui. Conhecereis a verdade vos libertará. Está escrito. Então, a partir do momento que a gente conhece a verdade, a gente não quer seguir a verdade, aí fica difícil. Mas se a gente conhecer a verdade ali, e seguir o que está escrito verdadeiramente, irmão, a gente vai ser liberto. A gente vai alcançar a vitória da gente. Que o objetivo da gente, o nosso objetivo agora é o céu. É chegar na glória. Jesus veio à terra com o objetivo que foi ter a morte de cruz para salvar nos salvar do pecado, perdoar os nossos pecados. Ele alcançou o objetivo dele. E a Bíblia manda a gente ser imitadores de Cristo. Se a gente for imitador de Cristo, irmão, conseguir ser verdadeiramente imitadores de Cristo, a gente vai chegar na glória. A gente vai alegrar o coração de Deus e vai chegar na glória. A gente tem condições disso, porque Deus nos dá todo o suporte.
Deus é misericordioso, Deus é amor, Deus nos ama. Agora a gente também tem que demonstrar, né? Dizer, eu amo a Deus. E na hora de fazer as coisas de Deus, bota gosto ruim. Bota gosto ruim para fazer as coisas de Deus. Como é que ama? Amar só de boca? O amor, irmão, o ato de amar, a gente tem que ver. Tem que ser feito ali, a pessoa vê. Ó. Não precisa nem falar que ama. É só botar em prática. É só botar em prática. Não precisa nem abrir, eu te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, o tempo todo e fazendo um monte de baboseira. Quando a gente se cala e faz o que é certo, com amor no coração, não precisa falar. Quem olhar para os seus atos vai dizer, poxa, o cara está fazendo ali ó, com amor, está fazendo com carinho, com dedicação. Quem vai falar que ama não é a gente que vai falar. É os outros que vai ver o que a gente está fazendo com amor, com aquela dedicação, mas depois está fazendo com amor. Está fazendo de coração. É assim que a gente tem que viver a vida de Deus, fazer a obra de Deus aqui, ó. O que Deus pede, o que Deus manda. É dessa forma que a gente tem que fazer para a gente alcançar a vitória. A gente alegrar o coração de Deus. Retribuir o que Deus fez por mim e por você. A gente tem que retribuir. Tudo quanto a gente for fazer, a gente botar assim, meu Deus, será que é que eu estou te agradando, meu Deus? O que é que eu estou fazendo que está desagradando a ti? Botar o joelho no chão no final do dia, ou no início do dia, pedir proteção a Deus, sabedoria, para não fazer nada que desagrade a Deus. No término do dia, botar o joelho no chão e pedir já perdão, mesmo se não fez, mas já vai pedindo perdão, porque se fez, já pede logo perdão. Se fez algo que desagradou o coração de Deus. É viver vigilância o tempo todo, irmão. E as tentações vão vir, diárias. E a gente tem que sobreviver a todas elas. Jesus viveu 40 dias, 40 noites sendo tentado. E a Bíblia manda a gente ser imitador de Cristo. E ser imitador de Cristo é passar por essa peleja também. Mas Deus nos dá todo o suporte para que isso seja possível. Essa é a mensagem que eu deixo para os irmãos nessa tarde. E já agradeço a minha oportunidade.